Assembleia Geral, muito boa tarde. A crise grega há muito que ultrapassou as fronteiras do país e os riscos para a Europa e para Portugal são reais, mas difíceis de medir. O Primeiro-Ministro admite a imprevisibilidade das consequências da crise grega em Portugal, mas garante que o país não vai falhar obrigações com os credores internacionais. Hoje, os ministros das Finanças da zona euro reconheceram que foram feitos progressos pelo governo grego e que as negociações recomeçam já hoje. Mas por que deve a Europa ajudar a Grécia pela terceira vez? O que ganha e o que perde a Europa com isso? É o que vamos analisar ao longo da próxima hora. As novas propostas gregas são um passo positivo para reabrir as negociações com os credores europeus. Foi esta a conclusão do encontro de hoje dos ministros das Finanças da zona euro. Em conferência de imprensa, o presidente do Eurogrupo afirmou que as negociações retomam já esta tarde para que seja possível chegar a um acordo até ao final da semana. A 8 dias do fim do programa de resgate à Grécia, a reunião do Eurogrupo voltou a ser inconclusiva. Mas a esperança parece voltar a reinar em Bruxelas. As propostas gregas foram bem recebidas pelos ministros das Finanças da zona euro, mas o Eurogrupo não teve tempo para mais do que uma primeira impressão positiva sobre o novo documento de Yanis Varoufakis. New proposals from the Greek government came in this morning, which we welcomed today, which is seen as a positive step in the process. But given the very little time that the institutions have had to look at the proposals, they were unable to give us a full and in-depth assessment. O presidente do Eurogrupo confirmou que o governo grego enviou uma primeira proposta domingo à noite e uma nova versão com pequenas alterações já esta segunda-feira de manhã. Sem querer especificar que medidas é que constam do documento do governo grego, a opinião do Eurogrupo e da Comissão Europeia é unânime. O que lá consta é suficientemente positivo para as instituições europeias reabrirem as negociações com a Grécia. In general terms, the institutions have said it is a basis to really restart the talks now in the next couple of days to get a result. C'est en effet une bonne base de travail, mais qu'il reste encore du travail à faire pour les compléter, les préciser et vérifier la cohérence de l'ensemble. E não há tempo a perder. Os trabalhos técnicos entre os credores europeus e a Grécia retomam imediatamente. A intenção é que haja novidades ainda esta semana. And all of this with a view of, if possible, reaching an agreement later this week and using the Greek proposals as a basis for that. But the work can start immediately as far as we're concerned. If necessary, and if all goes well, it will be necessary, the Eurogroup will have another meeting later this week. O governo grego apresentou ao Eurogrupo medidas como o congelamento das reformas antecipadas, cortes adicionais nas pensões mais altas, mexidas no IVA, imposto extraordinário sobre as empresas com lucros anuais acima de 500 mil euros, entre várias outras medidas. Agora, em conjunto com os credores europeus, Atenas precisa de preparar uma lista de medidas prévias que vai ter de cumprir para fechar esta revisão do programa de ajustamento e receber a última tranche de ajuda no valor de 7.200 milhões de euros até ao dia 30 de junho. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898 e responder à pergunta: a Europa deve apoiar a Grécia? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economic.pt, através do e-mail assembleia.geral@economic.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral Francisco Madelino, economista. Francisco, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Começo por lhe perguntar. Houve um Eurogrupo, mais uma vez foi uma reunião relâmpago, muito rápida, porque não houve tempo entre a recepção das propostas gregas e a reunião de analisar em pormenor. Há à tarde uma cimeira europeia
com os chefes de Estado e primeiros-ministros dos países europeus, dos países da zona euro em concreto. Do que é que vai servir essa cimeira europeia quando de manhã as propostas não foram aprofundadas pelo Eurogrupo e quando já se perspectiva outro Eurogrupo no final da semana? Quer dizer, esta é a minha interpretação. Aquilo que se passou, como é que eu diria, não é bem a narrativa que nós estamos a ouvir na peça, não é? Neste sentido. Com todo o respeito para os jornalistas do Económico TV que fizeram a peça. Não é propriamente, uns senhores gregos foram lá fazer agora umas propostas e tiveram que recuar para os senhores europeus estar a analisar. Não é bem esta a história, não é? O que estava em cima da mesa eram, nomeadamente, duas medidas, e para além de mais outras duas ou três, que era fazer cortes equivalentes a 2% do PIB, 1% em pensões e 1% relativamente a aumentos de impostos, e depois ter 1% de superávit este ano, 2% de superávit para o ano e 3%. E os gregos foram reagindo até ao máximo que podiam sobre esta situação, dizendo que ela é insuportável. Para ter uma ideia, 3% de superávit, eu creio não estar errado, mas a Alemanha nunca teve em ano nenhum, pelo menos nos últimos 30 anos. Quer dizer. E depois, mesmo 2% de superávit, há uma exceção de um ano ou outro, mas quer dizer, são poucas as situações onde se verificam. E, portanto, isto significa que é basicamente ter superávites para pagar o déficit que teve, custo custar, do ponto de vista daquilo que está a acontecer na Grécia. Eu podia dar 2 ou 3 números do que está a acontecer na Grécia. É que o esforço dos gregos e a situação em que está a ser colocada a Grécia é uma situação complicadíssima. Eu dava aqui alguns números. Os salários caíram 37%, as pensões 48%, o número de funcionários públicos desceu para 30%, com todas as consequências que isso tem a ver na prestação de serviço. O consumo caiu 33%, ou seja, ficou a 2/3, isto é, aquilo que os bens que as pessoas têm ao seu dispor. E o déficit corrente passou de 20% para um déficit inferior a que tem em Portugal neste momento. Só para dar, o desemprego cresceu para valores próximos dos 30%, o desemprego jovem está em 60%, isto é a destruição total de um país. E há duas, e portanto é esta a situação. O que é que acontece? Mas quando falou de cortes de salários e pensões, a verdade é que tanto os salários como as pensões na Grécia eram acima daquilo que deveriam ser para a economia. Não, o que eu estou a dizer, uma coisa é nós termos a dizer que as pensões médias sim, na mas Grécia uma coisa é são nós dizermos à da Alemanha. Sim, não é verdade que as pensões médias na Grécia não são. Nós estamos a falar de um país que teria de rendimento per capita valores pouco acima dos 70% do PIB. É que temos também de ser muito rigorosos sobre esta situação e não tratar às vezes os problemas com, como é que eu digo, com alguns slogans. Portanto, o rendimento per capita é um rendimento muito abaixo do rendimento médio europeu, pouco acima, estava em termos de pontos percentuais, 2 a 3 pontos percentuais antes da crise do que era Portugal. E o que nós estamos a dizer é que para ajustar 2 ou 3, nós regredimos. É como chegar agora a um país e passas a ter metade do nível de vida que tens, ou passas a consumir, não é? Ter metade daquilo que estás a consumir em termos médios. Ora, isto é sempre um processo de ajustamento que é sempre brutal em qualquer lado, quando nós estamos numa União Europeia que diz dois critérios. Um deles tem vários, o Tratado Orçamental, mas na Constituição da União Europeia é a aproximação e a convergência dos níveis de vida europeus. É um valor normativo que lá está. E nós o que assistimos até esta altura foi, digamos, uma situação mesmo de grande convencimento de alguns que a melhor coisa era deixar-se ir a Grécia. Percebe-se que as consequências seriam inevitáveis, no caso da Grécia, ela própria sair, e o problema que está aqui em cima da mesa, acho eu, é que houve uma grande pressão de que, não sei se eu vou dizer isto com alguma arrogância, mas de quem sabe o que é que as pessoas, como é que se gera pessoas e como é que se gera e quais são os problemas europeus há uma série de anos. Não é por acaso que nos primeiros dias da crise europeia, eu continuo a dizer isto, o Presidente Obama e o Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha tiveram uma intervenção a dizer tratem com bom senso este assunto, agora nesta última fase do ajustamento. Porquê? Porque isto coloca em risco não só o projeto da União Europeia, mas eu diria que os alemães e os ingleses
nesse sentido, mais os ingleses até estariam um pouco preocupados se o projeto da União Europeia fosse ao ar, mas nas consequências, digamos, de aliados e de geoestratégicas que tudo isto tem em termos europeus. E que, portanto, quem pensa que tem uma união económica em que há livre circulação de capitais, em que de um momento para o outro se faz reduzir o nível de vida para metade de uma região que lá está, independentemente dos erros que levaram a essa situação, e que isso não provoca nem tensões políticas, nem tensões sociais, nem provoca uma instabilidade enorme, nem se deixar cair o país mata a União Europeia, eu diria só quem tem um objetivo de curto prazo, e aqui é que vamos. Ou seja, a semana passada passamos a ter a chanceler alemã sempre a dizer que era possível um acordo e que acreditava num acordo. Era o que lhe ia perguntar. As palavras da chanceler alemã tornaram-se mais brandas, enquanto as do ministro das Finanças alemão continuam mais agressivas. Sim, mas isso eu acho que há duas situações nestas. Uma que é uma coisa muito alemã, mas do ministro das Finanças não querer deixar de ter razão. Mas, em segundo lugar, há aqui também tática política, isto é, o Ministro das Finanças ataca mais, deixando qualquer hipótese de, digamos, adaptação ou de recuo para a chanceler. Eu isso acho normal. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é que é normal que numa situação destas, do risco de criar uma Europa a duas velocidades, que os principais responsáveis políticos portugueses nunca tiveram uma palavra para o acordo da semana passada, a começar pelo Sr. Presidente da República. Eu isso é que não consigo perceber. Ou seja, nós assistimos aquilo, para mim, é um anacronismo, não é? Em que também tem uma racionalidade. Os homens, quando viagem, têm sempre uma racionalidade subjacente, não é? Que é ter a chanceler alemã a dizer, não é? E eu devo imaginar a quantidade de telefonemas que teve, quer do Presidente Obama, quer do Primeiro-Ministro inglês, porque tem ali ao lado um conflito militar, porque percebe as implicações que isto pode ter em relação a toda a Europa, e porque... Está a falar de geoestratégia política. Geoestratégia económica, porque, quer dizer, frases de quem está a dizer que Portugal não é a Grécia, ou que Portugal está salvaguardado. Quer dizer, já ouvimos isso demasiadas vezes, não apenas ao que levou depois ao memorando de entendimento a Portugal, não é? Como já ouvimos isso em relação a outras instituições como o BES, etc., e como ouvimos relativamente à crise do Lehman Brothers, que aquilo não tinha consequências nenhumas, nem na Europa, nem em Portugal, nem etc. Portanto, as pessoas de bom senso já estão avisados que estas afirmações são afirmações completamente gratuitas e ninguém sabe as verdadeiras implicações que teria um processo destes. Basta ver algum alívio dos mercados hoje, porque se for ver aí as bolsas, como é que elas estão a agir em termos de alguma, digamos, algum alívio para que a situação está criada. O que eu estou a dizer é que não é normal que países que poderão ter a ganhar, que os centros e o norte da Europa não deixem cair de forma leviana aos países que estão a ter problemas. Deveríamos olhar não apenas para curto prazo, porque é essa a racionalidade. Em Portugal, neste momento, há como que duas cegueiras, se me é permitida a expressão. A primeira cegueira é uma certa cegueira, que eu diria, de alguma, que eu poderia dizer, extrema-esquerda, que acha que não há economia, não há mercados e que pode, digamos, obrigar a que a Europa se ponha de joelhos. Esta é uma atitude já muito conhecida de uma parte do espectro político português e, portanto, querem à força que a Alemanha seja quase que humilhada e os ingleses saem, os gregos saem, porque isso seria dramático para a Grécia, e seria dramático para os equilíbrios macroeconómicos, a não ser que seja, e políticos internacionais, mas depois há outros que não querem que a Grécia consiga nada para dizerem que têm razão e o caminho era único. E eu sou um bocado desconfiado. Algumas destas peças e destas narrativas têm na sua base alguma ideia de que, afinal, os gregos tiveram que recuar. Não, que os gregos foram lá fazer um conjunto de propostas, ameaçaram que saíram. E é evidente que os consensos têm que chegar com ambas as partes a aproximar-se, não é? Francisco, já voltamos à conversa. Vamos ouvir a opinião de um telespectador que nos liga de Castro Verde, Manuel Guerreiro. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Em relação à questão que vocês colocam, se a Europa deve ajudar a Grécia, eu julgo que devia. Não sei se a Europa é capaz. Tenho muitas dúvidas na atual situação. A Europa seja capaz de ajudar quem quer que seja, a não ser o sistema financeiro dos bancos. Eu nisso acredito que, aliás, uma grande parte deste problema da Grécia resulta exatamente daí. Os chamados resgates feitos à Grécia não resgataram gregos nenhuns, resgataram foi os bancos alemães e franceses. No fundo, transferiram a dívida, uma grande parte da dívida que estava na posse dos bancos alemães e franceses para as instituições internacionais, e deixando de fora aqueles que tinham ganho milhões à conta da dívida. Portanto, no fundo, a Europa é dominada por um sistema financeiro
que determina as suas políticas e, portanto, neste momento é muito difícil acreditar que as forças dominantes da chamada União Europeia sejam capazes de fazer alguma coisa por qualquer povo. E, portanto, esta loucura é capaz de levar mesmo a que ponham a Grécia fora do euro. Julgo que isto é uma loucura, não estou nada de acordo com o que estava aí a dizer o seu convidado, que dizia que havia uma extrema-esquerda que queria que a Alemanha se esfregasse. Eu não vejo essa extrema-esquerda em lado nenhum. O que eu vejo é a Alemanha, a Sra. Merkel, o Sr. Schäuble e essa gente toda, que, no fundo, não passam de representantes políticos dos grandes bancos americanos e franceses, a querer querem os gregos na Europa, mas querem-nos como escravos, não os querem como cidadãos iguais aos outros. O que querem na Europa é um conjunto de privilegiados e um conjunto de pedintes, de pobres, de escravos, fornecedores de mão de obra barata e consumidores dos excessos. Portanto, daquilo que eles produzem a mais, digamos, o lixo que eles não querem consumir e que precisam que alguém o consuma. Portanto, no fundo, a Europa dos velocidades há muito que está construída. É a Europa dos ricos e a Europa dos pobres. Os pobres são para fornecer mão de obra barata e consumir os excessos dos ricos. Portanto, esta Europa, como está atualmente, não acredito que seja capaz nem de ajudar a Grécia, nem de ajudar nada, nem de ajudar ninguém. Quando muito, vai distribuir mais uns lugares chorudos, com milhões aí pelos conselhos de administração, à medida que eles vão entrando na política e saindo da política, fazem essa redaia, parece um carrossel. E, tanto para essa gente, essa minoria de privilegiados, esta Europa é boa. Para os povos é preciso... Em Portugal era bom vermos o que é que nós tínhamos há 20 anos. E o que é que temos hoje? O que é que nos aconteceu nestes 15 ou 20 anos? E o que é que aconteceu à generalidade dos povos europeus? Portanto, basta fazermos essa conta que não é muito difícil de fazer. Portanto, o que é que aconteceu com esta dita União Europeia? De União não tem nada, só tem o nome. O que nos aconteceu foi que temos mais desempregados, temos mais dívida, temos mais fome, temos mais miséria. Portanto, esta Europa não nos trouxe nada de útil para os portugueses até agora e não temos perspectiva nenhuma, nem portugueses, nem gregos, nem ninguém dentro desta Europa se salva com estas políticas, com estas forças dominantes. Muito obrigado, boa tarde. Manuel Guerreiro, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Francisco Madelino concorda de que a Europa também não fez nada por Portugal? Não, o projeto europeu tem sido um projeto de sucesso. Foi, até eu diria, há 10 anos atrás, ou de forma muito mais consistente, até à unificação alemã e ao final da presidência de Jacques Delors. Nós, nestas coisas, eu não gosto muito de simplificar. Há o papel de Jacques Delors, também a posição alemã foi diferente antes de ter a unificação e depois de ter a unificação, quer dizer, há vários processos que se conjugam, alguns deles alterações do sistema financeiro, até algumas foram feitas fora quer dizer, da zona euro, embora dentro da Europa com Thatcher, mas algumas delas foram feitas nos Estados Unidos, inclusivamente com presidentes democratas, como no tempo do Bill Clinton. As hipóteses dos bancos comerciais poderem fazer operações de investimento e algumas dessas situações decorreram, algumas delas, sobre mandatos de presidentes democratas americanos. Portanto, estou a dizer que há várias variáveis. Mas a Europa é um dos projetos mais bem conseguidos como um modelo social europeu da história política recente. Eu até diria que o mundo, em muitos lados, incluindo nos Estados Unidos, e as forças, como eu diria, progressistas em zonas como a China e outras, ambicionam a ter sistemas de saúde público, sistemas de segurança social. Essa matéria vê-se, inclusive nos Estados Unidos, com a questão do salário mínimo que veio a adotar, ou mesmo na Alemanha, esta coligação que está no poder. O acordo foi possível com o SPD e a CDU, teve a questão do salário mínimo. E, portanto, este modelo, isto transformou completamente Portugal. Mas o que é que falta neste modelo? Solidariedade, vontade política, perda de soberania que permita uniformizar de alguma forma as políticas na Europa? Não, porque a Europa é divergente do ponto de vista da sua situação económica, de desenvolvimento económico. Um país como Portugal, na qualificação do capital humano, não tem qualquer paralelo dentro de nenhum país europeu, terá mais próximo no número de anos de escolaridade obrigatória. Nós devemos ter pouco acima dos 8 anos de escolaridade. As médias europeias andarão para 10, 11, e, portanto, os países da OCDE que estão mais próximos de Portugal é a Turquia e o México. E, portanto, a Europa é muito divergente. E a Europa é uma Europa de nações, isto é, de aglomerados que foram constituídos Estados soberanos, que têm origens muitas vezes culturais diversas. Algumas zonas são autênticas zonas
que são autênticas placas tectónicas que se cruzam do ponto de vista cultural. Basta ir aos Balcãs, ver onde acaba o mundo muçulmano e entra o mundo eslavo e entra o mundo europeu. As migrações foram grandes, mas tudo isto para dizer que esta multiculturalidade europeia levou a que praticamente há 2000 anos é muito difícil encontrar mais de 4 décadas sem uma guerra profundíssima e altamente mortífera. Ora, o projeto europeu nasceu para acabar com isto. E cá andamos desde 1948 a conseguir ter essa paz que, segundo dizem os historiadores, é da mais longa que há. Nunca houve um período nos últimos milénios em que esta paz fosse conseguida. O que é que se fez? Qual é a base do projeto europeu? Um projeto económico, mas para dar paz. O projeto económico é criar uma teia de relações económicas e dependências económicas de tal forma forte que sempre que a pulsão da guerra ou dos egoísmos nacionais se manifeste, as relações económicas estão de tal forma fortes que impedem, porque todos vão perder, mesmo que haja essa pulsão nacionalista, mesmo que haja um português a dizer o grego se vai embora, mesmo que haja um alemão a dizer os povos latinos são desorganizados e irresponsáveis, etc. Sempre que haja um latino a dizer irresponsáveis, laxistas nós, alemães, sois vós que dizeis uma coisa destas nos últimos 100 anos, que fizestes tantas coisas que nem sei se irresponsáveis são. Quer dizer, estas pulsões dentro da Europa e que te provocam as mais variadas alianças, eles fizeram a simples pergunta: se o euro fosse ao ar, onde é que um português encontraria um banco central para garantir a convertibilidade no escudo? Era em Londres ou era em Frankfurt? Não é? E eu diria o que é que um português normal que acompanha a história e acompanha estes problemas já há 150 anos diria sobre estas matérias. Ou onde é que estará um croata? Onde é que estará um sérvio? Estará com o russo ou estará com a Europa? Tudo isto para dizer o quê? Que o processo europeu teve um avanço profundo a seguir ao ato único nos mandatos do Jacques Delors, em que basicamente se pagou maior integração com mais fundos comunitários. Houve 2 duplicações dos fundos comunitários e eu diria que depois da unificação alemã, a Alemanha foi pagando digamos, as duplicações dos fundos para compensar as regiões da periferia. Isso é o que diz a teoria económica. Os centros ficam mais ricos porque a densidade de relações é mais forte. É por isso que eu, quando olho para o mapa europeu, começo na Grécia, no Mezzogiorno italiano, na Luzia, Portugal, vou ao país de Gales, vou à Irlanda, são as zonas das periferias que têm menos ganhos deste liberalismo económico. Como é que os centros são capazes de ter mecanismos ou orçamentais ou outros de aproximar os níveis de vida dos países? É evidente que isso implica um controle orçamental que seja muito claro, flexibilizou-se muito matérias orçamentais, fez para não ver certos aspectos orçamentais, portanto, venderam-se submarinos, as Forças Armadas passaram a ser sociedades anónimas, mecanismos de orçamentação, até há corruptores ativos e corruptores passivos. Dizem que alguns gregos foram corruptores passivos, mas parece que não foram já ativos. E, portanto, a Europa, quer dizer, desde que se fez a unificação alemã, tem tido dificuldade em encontrar o seu próprio caminho, e é por isso, quem olha para a história da Europa, utilizando uma velha frase de um grande alemão, porque a Alemanha tem as duplas facetas na história europeia, que foi o Genscher, que foi ministro dos negócios estrangeiros e acompanhou o Adenauer. Como ele diz, quando ele se reformou, disse: toda a minha vida política foi para fazer uma Alemanha mais europeia, não é? E, portanto, fazer uma coisa mais europeia e nós sermos capazes de fazer isto. Por isso é quem olha para o projeto europeu, mesmo sabendo que os gregos podiam ter feito algumas asneiras, como fizeram Portugal, como fizeram os alemães, que ajudaram a Alemanha também a recuperar, e que olham para este projeto europeu, que é um dos projetos, digamos, de uma das utopias pragmáticas e mais realistas, com melhor sucesso, que a Europa conseguiu fazer até agora. Porque se a Europa, este projeto, for ao ar, a Europa não ajuda a Grécia, nem se ajuda a ela própria. É a minha convicção profunda. Francisco, vamos ouvir a opinião de outro telespectador. Carlos Miguel, Liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. A Europa deve ajudar a Grécia? A Europa, boa tarde também para o seu convidado. A Europa deve ajudar a Grécia. Eu acredito que a Europa vai ajudar a Grécia. Porque se a Europa não ajudar a Grécia e a União Europeia se acabar com a União Europeia, houverem vários países que estiverem já fartos das políticas de austeridade e quiserem sair, estes senhores todos que estão em Bruxelas têm que ir todos para casa e deixam de receber os vencimentos que recebem agora. Portanto, eles vão ajudar a Grécia, não há dúvida nenhuma. E quanto ao FMI, o FMI é também aquela senhora de cabelos brancos. Portanto, quando não houver países intervencionados, o FMI já não é preciso para nada, eles vão todos para casa.
Por isso é que lhes convém que haja mais indicações aos vários países para os países continuarem portanto, em déficit, não é? Portanto, disso é que vive o FMI. Quanto à Alemanha, portanto, toda a gente sabe que foi a causadora da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial e agora acorrentou a Europa economicamente. Pela porta de cavalo, a Alemanha mina sempre todas as evoluções da Europa atualmente e não deixa que a Europa levante cabeça. Os alemães, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, beneficiaram do Plano Marshall, ou seja, foram pagando a sua dívida conforme o crescimento do país, coisa que eles também não cumpriram e devem dinheiro a muitos países, inclusivamente à Grécia. E depois, o que eles beneficiaram do Plano Marshall não deixam que os países intervencionados agora beneficiem. Quer dizer, os países estão de rastros, que é o caso da Grécia, ainda os querem enterrar mais. Não lhes perdoam como lhes foi perdoado a eles, não é? Portanto, há pessoas portuguesas que defendem os alemães porque dizem que os alemães são o motor da Europa e outros dizem que a Alemanha, coitadinhos, são muito boas pessoas, mas é de facto, essas pessoas que defendem a Alemanha são pessoas que ou têm pessoas imigradas lá ou que não lhes convém que os portugueses fiquem mal vistos, quer dizer, e andamos nisto. Quer dizer, a Alemanha é a causadora de todo o mal que está acontecendo na Europa. Muito obrigada pela sua opinião, Carlos Miguel. Muito boa tarde. Obrigada por teres ligado. Vamos também ler um comentário, um e-mail, aliás, que nos foi enviado para o e-mail assembleia.geral@económico.pt, que fala que a solidariedade da Europa poderá ser prejudicial para o povo grego porque vai permitir não mudar de vida. Além disso, este governo não gera confiança nos investidores, como mostra a fuga de capitais. Cândido Moraes enviou-nos este e-mail com a sua opinião. Francisco Madelino, sexta-feira estivemos aqui exatamente a esta hora neste programa a falar de uma possível saída da Grécia da zona euro. Hoje esse assunto parece que está morto e enterrado e fala-se já de um possível acordo até ao final da semana. Durante estes 4 meses houve vários avanços e recuos. Porquê é que se está a extremar tanto estas posições ao ponto de na sexta-feira a realidade é uma quase certa e na segunda-feira já é outra quase de certeza? Não, quer dizer, estes processos são normais em processos negociais. Eu acho que o resultado final de reabrir as negociações é isto que nos faz ter fé na Europa. Que há uma parte da Alemanha que acreditamos que seja a maioritária, que é capaz de liderar a Europa para o projeto europeu, e que há, da parte de todos os povos que façam parte da Europa, isto não é conversa fiada, mas há cá uma maioria que é capaz, como foi capaz a seguir à Segunda Guerra Mundial, dizer não fazer vingança sobre os povos que perderam, mas pelo contrário, criar condições a esses povos para que eles sejam capazes de recuperar, e que também na descolonização que foi feita em Portugal, dizer nós temos que ter boas relações, e quer da parte dos países descolonizados, quer da parte dos portugueses que cá estavam, de encontrar uma forma de continuar esse grande projeto, que é o projeto da língua lusófona. Portanto, foi essa parte que triunfou, que é a parte que olha para estes processos, que vai tentando utilizar as variáveis, porque também se sabe que qualquer ajustamento que signifique perder o rendimento é sempre um processo difícil para os gregos e, portanto, os governos em democracia eleitos terão sempre tendência a contrariar esses processos, porque lhes são complicados, e eu não comungo aqui do que está a ser dito, porque em determinadas fases o governo anterior também, já não estou a falar da situação que foi sendo criada, mas o próprio primeiro-ministro anterior, sendo o primeiro-ministro conservador, chegou a fazer perguntas, mas afinal o que é que querem, o que é que estão a fazer à Grécia? Portanto, sim, até porque esta avaliação já está pendente, já antes do Syriza tomar posse. É isso que eu estou a dizer, não é? E, portanto, cá há uma opinião pública capaz de perceber, porque, quer dizer, nós, em bom rigor, sabemos que esta Europa, que é isso que no fundo conta, da cultura, da forma como é que nós vivemos, como é que convivemos, como é que somos capazes de ser felizes ou de estabelecer relações uns com os outros, tem nas Ilhas Britânicas e na Alemanha dois grandes movimentos, que eu diria, culturais, que não são inferiores após a Renascença àquilo que foi a Grécia, nos anos, há 2000 anos atrás, que é uma Europa da liberdade que está nas Ilhas Britânicas e uma reflexão sobre a liberdade e uma reflexão sobre a responsabilidade e a ética, digamos, na zona de influência. Mas este projeto europeu e vale tudo?
Ou seja, tem que se ultrapassar aquilo que são os limites dos credores, os limites do governo grego, que foi eleito com um mandato muito específico para realizar o projeto europeu. Ele vale isso tudo? Vale, tem que ser capaz de compatibilizar, porque vamos ver, a economia grega foi criada uma situação em que nós nos abrimos, todos, e houve muita gente nacionalmente a dizer a nossa produtividade não vai aguentar, isso é um erro ter a moeda, isso vai nos custar muito, nós vamos estar com uma moeda sobrevalorizada, pessoas desde economistas conhecidos, como o Freire do Amaral, até posições políticas, algumas delas mais à esquerda, outras também mais à direita, a dizer Portugal não vai aguentar, vai perder a liberdade. E do outro lado estava a dizer, nós estamos a construir este projeto, que é um projeto solidário, que é um projeto que levou até aumentos de aplicações de fundo e que nós arriscamos a acreditar que todos temos a inteligência, como dizia o velho Montesquieu, né, do bom senso, que é a coisa mais, que o Deus ao mundo mais bem distribuiu, isto é, a razão, para perceber que se formos capazes, com as contradições todas que isto significa, com um aqui a fazer um erro, o outro ali, de ser capaz de levar este projeto para a frente. Porque crises como estas foram resolvidas com muitas mortes. E a saída da Grécia põe este projeto europeu em causa? A saída da Grécia põe porque cria a ideia de que um país, o que se diz é, quando as crises são assimétricas, têm consequências assimétricas, isto é, quando há uma crise económica como houve a financeira, tem efeitos assimétricos diferentes em Portugal, na Irlanda, ou a Alemanha, que tem vindo, digamos, a beneficiar. Porquê? Porque o euro não se valorizou tanto como se valorizaria naturalmente se estivesse, porque tinha um grande superávit externo e a moeda não se valoriza, etc. E as regiões do interior têm vindo a ter ganhos de crescimento, que as regiões da periferia não vêm, que esta parte do projeto europeu que nos leva a estar melhor protegidos perante crises destas e que nos vai criar oportunidades e faz transferências de rendimento positivas, etc. E que nós vamos ser capazes de mudar esta situação. Ora, quando há crises destas, a melhor forma de proteger o projeto europeu nunca é criar, digamos, representações sociais, ou que a culpa é de uns gregos que são assim, no fundo de origem genética, né? Os latinos são todos uns trogloditas e mal organizados e mal não sei o quê, porque depois eu começo a dizer, mas vejam bem que quando os arianos chegaram à Europa, acabou o Império Romano e tivemos 1000 anos da maior das trevas, corresponde exatamente à chegada dos arianos à Europa. E se eu começo a desenvolver este tipo de... Nós voltamos às origens que justificam os conflitos e não à solução dos conflitos. E, portanto, quando eu chego à Grécia, e a Grécia tem 180% de dívida no PIB, há duas hipóteses. Ou eu crio um cenário a curto prazo de que as pessoas praticamente não vivem para pagar a dívida, e vão se revoltar, naturalmente, não é? Ou então cria uma situação, porque numa empresa, eu ou mato a empresa ou crio viabilidade à empresa, mas um país não o posso matar, não é? Portanto, quando sou credor de uma empresa, a primeira forma é ver como é que ela é viável no futuro para ir amortizando e pagando a uma parte da dívida. Ou então acredito que é melhor ficar com o património todo e leva a empresa à falência, mas um país não vai à falência, não é? Qualquer que seja a razão anterior que tenha levado àquela situação. E, portanto, eu crio um cenário positivo que só passa sempre pelo seguinte, é o país crescer mais do que a taxa de juros que lhe é imposta pelos credores internacionais. Essa é uma regra matemática simples. A dívida já duplica aos 100% quase do PIB. Eu até diria que o crescimento nominal do PIB tem que duplicar os juros que são pagos a esse país. Ora, eu queria aqui uma situação que viabilize isso para que o país consiga retomar, como foi feita a Alemanha, isto é, foi dito, pagarão a vossa dívida até um limite das exportações que têm. Creio que era... já não lembro muito bem se era 30%, mas era um valor deste género. Mas foi criado um critério destes. Disse, vocês têm que pagar a dívida, mas não pode ter, das exportações que fazem, um encargo superior, porque vocês têm que continuar a crescer, a reproduzir, para me pagarem a dívida. Ou utilizamos algumas destas situações em que vamos alimentando as representações sociais daquilo que os países têm uns dos outros. Ora, o que tenho que ter, porque estas matérias não se resolvem sem ser também com algum elemento, como é que eu digo, de esperança e de fé, como dizia o Churchill, né? Se eu não estiver convencido que há na Europa uma força moral capaz para derrotar um monstro totalitário e fascista, como ele dizia, não vale a pena nós andarmos aqui a fazer nada. Ou há na Europa, em vários sítios, pessoas que são capazes, analisando o que ocorreu diferente e também dizendo que é preciso corrigir, fazendo isto, e foi isso que venceu. Portanto, eu acho que isto é positivo que houvesse. O que eu acho, e isso é que tenho dificuldade em perceber, é quem pode ter a ganhar com este princípio da flexibilidade, tenha, que só vejo uma razão das eleições a curtíssimo prazo, ter dito, não houve uma palavra de apelo ao consenso, houve apenas a dizer que nós estamos muito bem, isto pode falir tudo, que nós estamos aqui firmes a irtos.
Francisco, a vamos aguentar ouvir a crise. o Não é? último telefonema deste programa. Nuxa Neves, liga-nos de Rio Maior. Muito boa tarde, Nuxa. Peço-lhe que seja rápida no seu comentário. Estamos mesmo nos minutos finais do programa. Boa tarde, Marina, também para ser convidado. Olha, realmente, eu acho que a Europa também está a exagerar muito com as medidas de austeridade, como tenho dito. Mas isso não quer dizer que a Grécia não tenha que também que cumprir com as regras que foram impostas, porque a nós foram impostos uma coisa, tivemos de cumprir. Eles também têm de cumprir. Ora, eles já tinham ordenados muito superiores aos nossos, reformas e tudo, e não pagavam impostos, não têm pago impostos nenhum, então também têm que cumprir. Não é agora andar sempre à espera do dinheiro. Quem mandou a ir fazer uma campanha prometendo com o dinheiro dos outros? Se não tinha dinheiro, não tinha nada a prometer. Aquelas benesses todas que ele prometeu ao povo. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua opinião. Até amanhã, se Deus quiser. Francisco Madelino, há esta questão também que eu gostava de terminar, que tem a ver com as propostas em concreto. Apesar do Presidente do Eurogrupo, na conferência de imprensa, não ter querido discriminá-las, a verdade é que foram avançadas algumas dessas medidas que ontem o Governo grego decidiu apresentar a Bruxelas hoje. Entre elas, mexer no IVA, que era uma das exigências dos credores, passando produtos da taxa baixa para a intermédia e da intermédia para a mais alta, e também congelar as reformas antecipadas e cortar nas pensões mais altas. Parece-lhe aqui que está a haver mais cedências do governo grego do que eu acho que há aqui as propostas que são feitas pela Grécia são no sentido de gerar confiança, e eu acho que são propostas, face àquilo que está em cima da mesa, aceitáveis, não é? E é verdade o que estava a dizer aqui, no fundo, esta ideia que a nossa ouvinte dizia, que é preciso que a Europa nos ajudemos todos, o que não quer dizer que não haja alguns erros e que não tenha que haver também uma propositura do outro lado. Se me perguntar a mim se eu gosto muito de aparecer numa situação destas, numa versão, pronto, eu não vou dizer populista, mas pop fashion, não é? Nas negociações, quer dizer, a imagética desta coisa cada um utiliza a quer, mas eu digo que já estou habituado a isto desde os bonés do Che Guevara e do Fidel de Castro e este tipo de folclore, sempre se quer alterar as coisas. Também não sou muito favorável a isto, mas isto é completamente secundário. O que é importante que está aqui a dizer, e sobre a mesa, é que os gregos foram sujeitos a um esforço de tal forma que é uma coisa que, continuar outra vez aqui a repetir os valores, quer dizer, não estou a falar de 12, é que entre 12% ou 13% de reduzir o rendimento, ou de ter há 18 quadrimestres consecutivos o PIB a descer, eu vou voltar a repetir, há 18 quadrimestres consecutivos o PIB a descer, é uma coisa que, quer dizer, é muito difícil não pôr um país ou uma região em polvorosa. Imaginamos que isto acontecia na Espanha, a Espanha implodia, ou que acontecia na Itália, ou que acontecia na Bélgica, para falar de países que estão nesta situação. E, portanto, ou nós olhamos para isto e vimos, e somos capazes de facto, encarar. E eu acho que os gregos... Vai ter que haver um perdão de dívida ou não? É muito... Quer dizer, tem que haver uma situação. Eu não acho que... enquanto não se inverter isto, não estou a dizer que seja um perdão de dívida ou prolongá-lo no tempo, já houve uma parte do perdão de dívida, ou então ter limites às taxas de juros para que sejamos capazes de impor esta regra de reversão, isto é, o crescimento nominal do PIB ser superior aos juros que são pagos, porque praticamente o investimento foi quase todo morto. Então como é que um país há de fazer reformas, as famosas reformas estruturais? A primeira reforma estrutural é o investimento, quer dizer, é o país modernizado, repor a capacidade produtiva, repor a capacidade produtiva e crescer. E é verdade que o sistema fiscal era muito permissivo, mas é preciso também ter em consideração que há uns que não tiveram hipótese nenhuma, porque os sistemas, quando são muito permissivos, são sempre mais permissivos, onde há formas de funcionamento da economia em que isso é possível. Para ter uma noção, uma das medidas que caiu era, por exemplo, o aumento do IVA, o que se percebe sobre energia elétrica, que é uma coisa incrível a quantidade de pessoas que estão neste momento sem energia elétrica, em termos na Grécia, e mais, em que eles ainda têm um sistema de saúde semi-previdente, isto é, em que quem pagou é que tem direito à saúde, como era, digamos, a situação em Portugal antes de 79, e uma parte significativa das pessoas estão sem saúde sequer. Quer dizer, isto são patamares mínimos. Quem quer construir uma Europa
deve fazer pensar isto, por mais que haja as culpas dos erros, mas eu já não... os erros estão em todo lado e não se pode criar naquela simples pessoa que trabalhou e que às vezes até fugiu, mas quer dizer, eu vejo que quem é que fez a engenharia financeira para pagar os submarinos e muitos dos investimentos. E quem é que fez a assessoria para criar PPPs para que as contas não entrassem dentro da contabilidade normal? E quem é que estava em Bruxelas e não quis ver isso? Quer dizer, se nós vamos entrar, mas isso não ajuda em nada a solução, encontrar culpados. Francisco, vamos esperar também por esta Cimeira Europeia e por novidades ao longo da semana para a Grécia. Muito obrigada pela sua presença neste programa. É o ponto final nesta Assembleia Geral. Voltamos amanhã com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, até amanhã.